Bom, tudo. Então tá, Tá meu bem, povo. Isabel? Oi, tudo bem, graças a Deus. E você, como está? Bem, bem. E o Aham. seu Sérgio fugiu de nós? Hoje é aniversário dele, né? Ele tá É. festejando. Pensei que ele fosse fazer uma festa conjunta. Pessoal, a gente vai pegar o gancho aqui do capítulo que a gente está vendo, o capítulo 18, né? Nós vamos entrar na conversa dos mentores, dos benfeitores espirituais com o nosso irmão Edmundo. Até agora no livro a gente viu o atendimento a irmãos desencarnados, mas é um caso agora de um encarnado que vai ser repreendido, instruído, aconselhado, né? Aquela história vai e não peques mais. Então eles têm uma reunião mediúnica, ele foi trazido adormecidos, ele foi então despertado aqui no último parágrafo que a gente viu, os últimos parágrafos que a gente viu sexta passada. O Eurípides avisa ele, né, que estão recebendo ele ali carinhosamente, com o objetivo de advertir ele, de alertar que esta não é uma viagem de recreação espiritual de compensação emocional. O objetivo de levarem ele até a colônia, até o Hospital Esperança, é para acordá-lo, despertá-lo para as obrigações dele, para o cumprimento digno das responsabilidades assumidas antes do berço. Vai ser tratado muito esse antes do berço com esse amigo. Antes do berço, e nesse momento, esses objetivos, né, reencarnatórios assumidos estão em grande perigo, grave perigo. Olha o que ele diz aqui, o Eurípides, né? Você saiu daqui da colônia com um programa de ação espiritual muito bem delineado, no qual foram investidos muitos valores. Eu achei interessante essa colocação, né? Apostas, né? Foi trabalhado, talvez com ele, ficaram os amigos espirituais acompanhando ele, ajudando com a construção de circunstâncias na vida material para que ele chegasse até o, o destino dele, né, na viagem carnal. Então foram investidos muitos valores e o atendeu por bom período da existência física. Ele cumpriu a proposta, né? Abeberando-se na inexaurível fonte do espiritismo, saciou a sede de formação, despertou para a tarefa que deveria realizar. A mediunidade deu-lhe o acesso à espiritualidade, que jamais deixou de regatear-lhe auxílio e apoio. Né? Os médios, né, que têm as obrigações a cumprir, ó, jamais ele ficou sem auxílio e sem apoio. Mas agora, quando a notoriedade o alcança, facultando-lhe ensejo para aumentar o trabalho, né, no campo de serviço, dedicação a Jesus e a sua doutrina, ele está começando a se comprometer com a frivolidade e o mundanismo, né? Então, já foi avisado ele por que ele estava ali. O Eurípides continua conversando com esse médium encarnado que está ali, desdobrado do corpo físico, nosso irmão Edmundo. Esta é a sua oportunidade feliz para servir ao Senhor e não para dele servir-se, como vem fazendo, repetindo a insânia para a qual recebeu altas dosagens de energia libertadora. Né? Então, talvez, quantas vezes eu próprio, né, tenha me servido do Senhor numa existência. E esse irmão, ele foi tratado para que ele se libertasse desse instinto, né? Ó, você recebeu altas dosagens de energia libertadora. Foi dado a ele a mediunidade ostensiva, e aqui o Eurípides adverte que a mediunidade ostensiva é compromisso muito grave, de consequências relevantes.
que não pode ser utilizada mediante a irreverência e o despautério. É um compromisso grave, né? Mas, ao mesmo tempo, as consequências são relevantes. E a gente viu ali atrás que os irmãos disseram que não faltou amparo e apoio para ele. Então, até a gente, a gente pode observar, tem algum outro diálogo mais após, que a mediunidade, ó, ela é, digamos, é realizada é entregue essa propriedade para o espírito, talvez já na construção do projeto reencarnatório, inclusive no acoplamento ao corpo físico, né? Perispírito, corpo físico. Porque senão, se ela fosse, eu penso assim, não sei se o Jorge pensa diferente, que está no grupo aí, a Lúcia, mas se fosse uma coisa humana, todos nós humanos teríamos a mediunidade ostensiva e nem todos têm, de uma forma bastante escancarada, digamos, né? Como tem alguns companheiros. O investimento, ele continua aqui, dos bons espíritos está sendo malbaratado, enquanto a futilidade e a presunção assumem prioridade no seu comportamento. A mediunidade ostensiva e a pessoa não dá vazão a essa faculdade, a pessoa pode enlouquecer, pode perder a razão, sair da realidade. Só um pouquinho, pessoal, que eu vou fechar. Só um Ney! pouquinho, vou fechar a porta aqui, que o meu cachorro está perturbando aqui. Fecha a porta pro vô, por favor. Tá. A neta chegou aqui e o Nico se irritou com ela. Sim, porque os amigos espirituais dizem, né, que a mediunidade que nos é dada pode nos ser tirada. Pode ser obstruída, né? Também. Os espirituais dizem. Então, é uma ferramenta que é dada por empréstimo, por espírito, para que ele cumpra uma proposta. E, às vezes, o cumprimento dessa proposta pode estar substituindo graves dores expiatórias, né? A proposta. Uhum. E aí a pessoa acaba, como a gente vê aqui, todos esses médiuns que falharam, e agora os médiuns que falharam, que a gente já viu aqui, que são pacientes do hospital, no plano espiritual. E agora esse irmão Edmundo, ele foi levado para... Eles estão advertindo ele, ó, que ele ainda tem tempo de voltar às origens, voltar à proposta que ele estava desenvolvendo no começo, né? Porque eles ali falam que ele estava seguindo no caminho proposto. Mas depois, quando foi crescendo, adquirindo notoriedade, ele começou a se desviar para outros segmentos, né? Para outros interesses. Então aqui a gente está vendo um que foi chamado para está sendo advertido, está sendo mostrado a ele a proposta dele, para que ele retome o bom caminho, para que no futuro não venha a ser novamente um dos pacientes do Hospital Esperança necessitando desse tratamento, né? E aqui achei muito legal, pessoal. Iremos recordá-lo dos compromissos a que você se vinculou e os vem desrespeitando sob a indução de espíritos vulgares, que horas se lhe associam à conduta mental e social, apoiados nas suas preferências transatas, né? Os espíritos nos conhecem mais que nós mesmos, ó. Apoiados nas preferências que ele traz, talvez, o Edmundo lá do passado, né? Que ele deveria agora não dar vazão a essas atitudes, esses descaminhos, mas como os irmãos conhecem ele lá de trás, e a gente vai ver depois, quando o irmão relata, um obsessor dele.
e a conduta mental e a social. Um comentário: a programação reencarnatória que fazemos antes de reencarnarmos fica registrada, com vistas a uma posterior avaliação. E ele vai ser submetido a essa avaliação agora. Nesse momento da existência dele, ele foi conduzido a essa reunião mediúnica lá no Hospital Esperança, e vai ser mostrado a ele, ó, você se propôs a isso, o que você está cumprindo? Ou seja, há tempo de retomar o caminho. E a médium aqui, a Dona Maria Modesto Cravo, né, nobre médium, achei aqui, desenrolou um pergaminho que trazia nas mãos e com voz pausada leu o programa que fora traçado por solicitação do medianeiro. Ou seja, interessante, ele e nós, muitas vezes nós pedimos, né? O programa que foi traçado por solicitação do medianeiro e a sua anuência jubilosa a algumas propostas que foram apresentadas pelos benfeitores, pelos guias espirituais. Ó, então, se a gente trazer para os nossos casos em particular, né? Então tem muitas coisas que a gente pediu, ó, foi solicitação, e outras que foram propostas pelos benfeitores espirituais. O Manuel Flamengo de Miranda vai dizer aqui, ó, eu me encontrava pasmado. Era a primeira vez que via uma atividade dessa natureza, mediante a exibição de um relatório no qual estavam arquivadas as responsabilidades de alguém comprometido perante as soberanas leis. Né? Um caso que, para ele, aqui, um caso único, por enquanto, para ele. E eu também não tinha visto nenhuma obra. O irmão foi levado a... Olha aqui o que tu te comprometeu. A voz melódica da senhora parecia derramar pérolas, e ela vai narrar os que eram os deveres que seria para a construção da experiência do companheiro, né? E ela começa: você prometeu canalizar para Jesus e sua doutrina quaisquer homenagens e triunfos que lhe chegassem. Aceitou servir e passar, lutando contra as tendências inferiores, né? E eu lembrei que acho que foi quarta-feira na palestra da Tami que ela falou poder, dinheiro e sexo, né? A perdição. Quando eu li essas, aceitou servir e passar, superar o cerco da bajulação e reconhecer que a faculdade mediúnica não é propriedade pessoal, olha aqui, ó, mas empréstimo superior a fim de dignificá-la. Você pediu a solidão para recolher-se nos braços amorosos do Mestre. Rogou o convívio com os sofredores. Olha aqui, ó. Rogou. Rogou é bem mais do que pedir, né? Rogou convívio com os sofredores, a fim de enxugar-lhes as lágrimas através das bênçãos da mediunidade. Suplicou a simplicidade de coração, de forma que pudesse entesourar paz. Empenhou-se para que a sua fosse a família universal, que todo o seu esforço deveria ser direcionado para a iluminação de consciências, considerando o século como oportunidade de crescimento e não de usança desarvorada. Pessoal, vocês observaram que aqui tem a vida do Divaldo, né? Como se fosse esse aqui a proposta encarnatória do Divaldo: servir e passar, superar o cerco da bajulação, usar a faculdade mediúnica dignificando ela, solidão para recolher-se aos braços de Jesus, convívio com os sofredores, simplicidade de coração. O Divaldo e o Chico, né, que a gente conhece a vivência deles. Simplicidade de coração para que a sua fosse a família universal. Seu esforço deveria ser direcionado para a iluminação de consciências, né? Emmanuel, amigos,
no livro Vinha de Luz, na introdução, tem um texto chamado Que Fazeis de Especial? É do Evangelho de Mateus. E Emmanuel diz assim: iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Essa frase, que Emmanuel salienta, esse conhecimento que nós já recebemos, nos dá uma certa responsabilidade, né, perante o que a gente já sabe, né? Que fazeis de especial? Não sei porquê, mas quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei dessa frase e fui buscar um livro e coloquei aqui, né? Eurípides continua: o que tem o querido irmão feito da fé renovada? Como se tem utilizado dos recursos mediúnicos, ora movimentados por forças inferiores. Ele está sintonizando com os irmãos das trevas, né? Como se encoraja a tentar unir César e Jesus no mesmo recipiente de prazer e proclamar que a vida deve ser fluída sem qualquer desvio de suas concessões. Inclusive aqui adiante, acho que é o Eurípides que vai falar, quando fala que a vida deve ser fluída sem qualquer desvio, ele vai falar que a gente pode ter nossas distrações, nossos passeios, né? Ele vai falar sobre isso. Outras interrogações foram apresentadas com amor e severidade. Ou seja, o diálogo foi mais longo, né? A relação de compromissos era maior do que foi citado acima. Aqui, ó, o mentor, o Eurípides, vai dizer para ele: advertimos-lo que os mensageiros que o amparam, ó, ele continua, mensageiros do bem, amparando ele, têm encontrado dificuldades para manter o contato psíquico, porque os seus centros de captação mediúnica estão sintonizados com as faixas de baixa frequência que decorrem das suas aspirações, ocupadas por ativistas infelizes. Olha o que ele nos diz aqui: a mente do médium deve estar sempre vinculada aos ideais de enobrecimento, impedindo desse modo a interferência dos espíritos vulgares, que se comprazem com a ilusão, estimulando a conduta equivocada para mais estreitarem a comunhão psíquica com aqueles que os albergam no mundo íntimo. Ele dá um conselho: nunca faltam recursos preciosos para a preservação da saúde interior. A oração, as leituras edificantes, o trabalho de socorro fraternal, tanto quanto social. Tanto quanto social, que diz respeito aos valores existenciais, à meditação. Olha como ele fala aqui: o espairecimento sadio, né? A conversação edificante, o intercâmbio de pensamentos elevados. Então ele aconselha que a mente do médium deve estar numa sintonia mais alta, né? Não deixando cair a sintonia. E os recursos são esses, né? Seu Ney, posso fazer uma pergunta? Pode, tem bastante gente aí para responder. Eu não sei se eu já falei isso no grupo, mas eu tenho dificuldade de diferenciar meditação de oração. Eu não sei, será que conseguiriam assim me ajudar um pouco nessa? Eu vou pedir para o Jorge Luiz responder. Bom, nós esperamos que todo espírita que ore, medite. Né? Porque como é que nós vamos orar sem meditar?
A meditação nos leva ao nosso autoconhecimento. E a oração é nos recolhermos no nosso quarto íntimo, isso filosoficamente falando, e orarmos. Mas para fazer isso, nós temos que nos conhecer. Então, o espírita tem que orar com simplicidade, mas há um caminho para chegar nessa situação da oração, de buscar o seu quarto íntimo. Né? Eu lembrei, Jorge, tu falando daquela passagem do Evangelho que os dois, o túmulo caiado por fora e podre por dentro, né? Ah, me ajuda, meu Deus, que eu não quero ser igual o fulano, eu não quero ser igual o ciclone. Né? Aí o Jorge falou, eu lembrei, esse não se conhecia, né? Né? Realmente, concordo contigo, Jorge. Nós temos que nos conhecer, né? Enquanto a gente não se conhecer, nós somos estranhos para nós mesmos, né? E quando a gente não se conhece, a gente tem medo das nossas emoções, né? Porque no momento que a gente pode ser submetido a uma provocação, nós temos medo de qual reação nós vamos ter, né? Quando a gente não se conhece, né? Eu acho que quando a gente se conhece, a gente começa a fazer essa limpeza, né? Interior. A meditação leva ao autoconhecimento. É isso que o seu Jorge estava falando. É? Exatamente. Mas existe algum, como é que eu vou lhe dizer? Existe algum caminho físico para se chegar à meditação? Ou ele é somente mental, né? É que eu pergunto isso, seu Jorge, porque assim, ó, quando eu fazia yoga, assim, o instrutor, ele sempre falava, né, agora vamos, né, fechar os olhos, vamos respirar profundamente, né, vamos inspirar devagar, soltar o ar devagar, enfim. Isso seria alguma coisa a ver com essa meditação ali que está no texto? As práticas externas da yoga e outras filosofias talvez auxiliem na meditação, mas nós temos que ter o cuidado para não ficar condicionados a determinadas práticas. Porque meditar, na realidade, é pensar sobre. Né? Cada vez que nós tomamos uma ação, um pensamento, e ficamos pensando a respeito, nós estamos meditando. Estamos nos esclarecendo a respeito daquela situação. Então, alguns companheiros colocam que o pessoal oriental é mais afeito à meditação. Nós, ocidentais, temos maior dificuldade. Então, vem a yoga e uma série de situações dando um certo caminho físico para conseguirmos essa condição espiritual. Mas, na realidade, nós temos que buscar simplesmente a simplicidade. Né? Não precisamos de um aparato assim exagerado. E, geralmente, o que o pessoal faz? O que Divaldo, inclusive, dá cursos, né? Ele coloca lá uma musiquinha e o pessoal, ali na musiquinha, ele vai viajando. Né? Isso é importante, essa meditação, né? Que é uma coisa que não é uma atenção externa, e sim algo voltado para dentro, para si. Né? Obrigado, Jorge. Obrigada, seu Jorge. Continuando aqui, ó, o nosso irmão sendo... É interessante que ele não está sendo molestado, né? Ele está sendo ali, ó,
tinha as perguntas que aqui acima, duas palavras bem interessantes. Com severidade e amor. O Eurípides está conversando com ele. Está colocando de uma forma bastante clara, né, para que ele desperte, preste atenção, né? Mas também está sendo severo, né? Para que ele tome o rumo que ele se propôs, né? Ó, o caro irmão tem se permitido a cultura da ociosidade espiritual, negligenciando os deveres, para ter tempo de entregar-se ao culto da personalidade e ao prazer nas rodas elegantes do anedotário picante e vulgar, tanto quanto da exibição de valores que estão longe de ser legítimos. Olha, né? Tu fica te achando e tu não é tudo isso, né? E continuou o Eurípides, para onde pretende direcionar os passos? Que tem feito dos tesouros mediúnicos que deveriam ser aplicados para enxugar lágrimas e diminuir aflições? Olha o objetivo da mediunidade, né? Onde o devotamento à causa do bem? A simples presença nas reuniões que propiciam a exaltação do ego, nas quais a chocarrice e a insensatez campeiam, somente traz maior contingente de responsabilidade não atendida. Torna-se urgente que faça uma avaliação de conduta, a fim de retomar a charrua sem olhar para trás. Olhem esta frase, que ele encerra esse parágrafo. Fracasso hoje significa compromisso adiado, para mais tarde um aumento de graves deveres. Né? Continua o compromisso, mas as circunstâncias podem não serem tão favoráveis quanto são hoje, né? Para que a gente cumpra, faça o ressarcimento, né? Faça o ressarcimento no exercício do cumprimento dessas obrigações, o ressarcimento de coisas não realizadas no passado, né? Olha, esse nosso encontro deve facultar-lhe o despertar da consciência e a visão real do compromisso com o corpo efêmero. Aqui ele vai citar, não negamos a contribuição da psicanálise, que o irmão está procurando dar a entender na psicanálise, na psiquiatria, na psicologia, né? Um atendimento para tentar resolver os seus problemas na área sexual, né? E conflitos que dele derivam. Então, o Eurípides, não negamos que isso possa ter valor, mas convém, olha só, convém considerar que o ser não se origina no momento da concepção fetal. A sua carga genética é desenhada antes desse instante, através do qual o espírito mergulha no fenômeno carnal. As heranças morais se delineiam como futuros compromissos a serem resgatados, necessitando mais de seriedade moral na conduta do que placebos psicológicos, que contribuem, vou citar aqui, interessante, eu achei, contribuem para uma melhora aparente, mas não resolve em profundidade o problema das responsabilidades assumidas, que ressurgirão em outras expressões. E talvez aqui, né, Carmen, isso é quando a gente não se conhece. Sim. A gente pode ir no psicólogo, vai conversar com a gente, ou a gente vai usar uma medicação se for o psiquiatra, vai, né, um calmante, alguma coisa, mas se a gente não se transformar, não se modificar, cessado o uso da medicação, né, ou não retornando mais para conversar com aquele profissional, a gente pode acabar, como diz, numa outra área, voltar a apresentar essa desarmonia, esse desequilíbrio de conduta, né? Eu estava pensando há pouco, seu Ney, até bem isso, quando a pessoa procura, né, o psicólogo, o psiquiatra, e apresenta, né, sintomas,
de depressivos, né? Pensamentos, né, de tristeza, desânimo, todas essas coisas que acompanham, né, a depressão. E estava me passando pela cabeça, quem sabe essa depressão, né, entre aspas, não seria, né, o tomar consciência da pessoa de que ela não está cumprindo com o projeto reencarnatório, que ela está muito distante, e aquilo tira o sentido, né, da vida da pessoa. E por isso eu encontrei nesse texto aí, né, alguma coisa nesse sentido, né, que de nada vai adiantar o tratamento terapêutico, né, da ciência, se não houver essa tomada, né, de consciência, esse redirecionamento, né. Enfim, que a É, depressão seria uma tomada de consciência de que não está fazendo sentido aquela existência ali, né. é que a depressão, nós vamos ver ali adiante, inclusive o Tá Eurípides no vai mudo, usar. seu Ney. Ah, tá. Nós vamos ver adiante, inclusive o Eurípides vai usar um termo, ou o Manuel Filomeno, no encerramento, mais para o final desse capítulo, que ele vai falar aquilo que o Divaldo tem dito. A depressão é o mal do século. E ele vai citar o que é uma epidemia, né? Vai citar. E a depressão, ela tem muitas causas, né? Hoje até eu estava conversando aqui em casa com a Estela. Uma vez eu li um exemplo, aquelas pessoas têm tudo para ser feliz no início da entrada na maturidade, e as pessoas são mergulhadas na melancolia, na tristeza, né? E não há o que faça elas saírem para fora do casulo. Eu li uma vez também que há espíritos, nós somos espíritos tão comprometidos com o passado, que podemos sentir intimamente uma espécie de vergonha do nosso passado e não queremos nos expor achando que as pessoas sabem quem somos. Mas aí justamente, ó, é o véu de esquecimento, para que nós possamos, nós estamos recebendo toda uma vida nova, um corpo novo, uma família nova, para nós fazermos diferente na estrada da vida nesta existência, né? Mas às vezes aquilo é tão pesaroso do nosso subconsciente que cria uma espécie de vergonha, nós nos rejeitamos e não queremos nos mostrar, né? Então, justamente, o quanto a doutrina espírita contribui até nesses tratamentos, né? Na conversa, quando há um psicólogo espírita, acredito que ele enverede por outra segmento no diálogo, né? Porque realmente a depressão ela tem muitas causas e muitas causas que não tem relação com esta vida, né? Não tem relação com esta vida. E a pessoa pode ter tudo para ser feliz e não é. Tem uma família bem construída, tem bem estruturada materialmente a vida dela, às vezes até consegue fazer uma formação num curso superior que ela desejava e não consegue se realizar como pessoa, como ser humano, né? E aqui, inclusive, esse amigo, interessante, ó, ele solicitou, ó, na proposta encarnatória dele, determinadas inibições de natureza sexual, a fim de dedicar-se mais ao amor desinteressado de paixões, à convivência com sofredores, compreendendo-lhes os trânsitos por que passam, a renúncia de alguns prazeres que ele se propôs de modo a oferecer maior contributo aos labores espirituais. Né? Aí depois o Eurípides encerra aqui, ó. Ademais, tornando-se visível que seu trabalho espírita, não lhe cabe o direito de desnudar os próprios conflitos e apresentar soluções equivocadas, que irão servir de modelo para outros corações atormentados, que buscarão a fuga ao invés do enfrentamento. Se ele, o nosso irmão Edmundo, tem condutas equivocadas, e aqui ele está dizendo aí que ele está buscando soluções inadequadas, né? E isso serve como referência para outras pessoas que possam ter ele como um exemplo
Olha essa frase: ninguém se evade do dever sem graves consequências. A reencarnação é bênção que faculta a reparação de erros. Reparação de erros e crescimento moral, mediante o dever retamente exercido. Né? Cumprindo parte do compromisso que a gente assumiu, ao mesmo tempo que a gente está reparando os erros, nós estamos crescendo sob os olhos dos amigos espirituais, né? Aquele fui mais adiante, ó. Para uma saudável vivência espiritual, torna-se imprescindível que a sua estrutura moral seja bem definida, no que diz respeito à elevação de pensamentos e nobreza de atos. Interessante a combinação. Não adianta a gente estar com os pensamentos elevados, mas depois, quando sai daquele momento de meditação, de reflexão, né? Os atos não correspondem com o que a gente estava pensando. Os atos não têm a mesma elevação, né? Houve um silêncio, o benfeitor fez um sinal quase imperceptível e 2 auxiliares deram entrada a um espírito visivelmente cruel, que estertorava no campo vibratório em que era conduzido. Aqui nós vamos ter agora a manifestação do obsessor desse companheiro, do Edmundo. Também Dona Maria Modesto, concentrada, atraiu a entidade violenta que se manifestou. Por que essa proteção a esse biltre? Biltre é quem age de forma vil, canalha, infame. Já reclamou por que estavam protegendo o Edmundo, né? Olha o que o obsessor vai dizer. Não vê que ele nos elege ao invés de aos senhores? Reencontramo-nos, por fim, após um largo distanciamento. Atraído por ele e suas mórbidas exigências morais, vivemos agora em parceria. Ajudo-o na dissimulação, na prática do exibicionismo e devoro-lhe as entranhas, nutrindo-me com o ódio que lhe devoto. Interessante. O irmão se exibia talvez até dentro do segmento espírita, né? E esse irmão estimulava ele, o obsessor. Para quê? Faz subir mais alto para o tombo ser maior, né? Tomado de surpresa, o Edmundo estremeceu e pôs-se muito pálido. Aqui tem uma coisa muito legal, pessoal. Olha só. O Eurípides pergunta para o Edmundo: você reconhece esse irmão? Ó, eles tiveram uma relação próxima. É aquela história. Todo obsessor já foi parte das nossas relações em vidas passadas, né? Ou foi um familiar, um colega de trabalho. Toda inimizade houve uma aproximação para depois a inimizade, né? E o Edmundo, que agora está desdobrado do corpo físico, teve acesso o espírito. Aqui achei legal, porque nós, quando estamos no corpo físico, nós não temos lembrança do passado. Mas o Edmundo está desdobrado do corpo físico, ele lembrou quem era esse companheiro. Olha que interessante eu achei. Ele lembrou quem é. Você conhece? Pergunta o Eurípides. O Edmundo, como não? Vivemos juntos em Paris nos dias já longínquos do começo deste século. Olha, a inimizade, houve uma aproximação de amizade. Quando nos acumpliciamos ambos em relacionamentos perversos, eu experimentava peculiar intuição a respeito da sua presença no meu campo psíquico, mas não tinha certeza. Eu achei muito interessante que o Edmundo, desdobrado do corpo físico, ele lembrou quem é aquele espírito quando viu ele, né? Que talvez, se ele visse em estado de consciência, né? De vigília, se ele visse através da dupla vista dele, se ele tem a clarividência, se ele visse esse espírito, ele não ia reconhecer quem era. Mas em estado de desdobramento do corpo físico, ele assume as recordações como espírito. Eu achei bem interessante isso aqui.
Isso aqui também, o que acontece? O Divaldo já narrou isso numa palestra. Quando a gente, durante o sono físico, quando os nossos inimigos espirituais querem nos atormentar, eles se mostram para nós, quando nós nos desdobramos do corpo físico. Eles se mostram. E eles se mostrando, nós lembramos quem eles foram qual era a relação que nós tivemos com eles. E aí nós vamos lembrar, pá, mas esse é o fulano que eu matei lá atrás, que eu fiz isso ou aquilo contra ele ou a família dele. E aí ele está ali para me atormentar. E aí o que eu faço? Eu fujo para o corpo físico. E até diz que aqueles momentos quando a gente está dormindo e o corpo da gente estremece e a gente se acorda. É como se o espírito se atirasse com tudo de volta. E o Divaldo narra um caso de um filho adotivo dele, que sempre que o menino, que o rapazinho, entrava em sono e ficava livre do corpo ali, momentaneamente, o obsessor se mostrava e o rapaz ficava com medo e acordava. E aí, para quê? Ele fazia com que o rapaz tivesse medo de dormir e induzindo o rapaz à loucura. Esse filho do Divaldo. Até que esse irmão foi assistido nas reuniões mediúnicas. Então, quando nós estamos desdobrados do corpo físico, durante o sono do corpo, nós recobramos a nossa memória espiritual. E aqui o nosso irmão está narrando, ó. E aí o obsessor vai dizer para ele, ó, tu sabes que a morte a ninguém devora. Mais do que outros tens conhecimento da imortalidade e suas diversas vivências, graças aos teus recursos mediúnicos. Agora estás sob meu comando, e não mais daquele que antes te conduzia. As afinidades que existem entre nós e que aproximastes mais quando optaste por nossos interesses, tornam-nos quase chipófagos espirituais. Né? Uma simbiose ali, ó. Espero que neste intercurso predomine os meus sentimentos, arrastando-te aos sítios onde me encontro por tua causa. Complicado, né? Tu está presente assim, primeiro vem o Eurípides e te mostra que tu não está cumprindo toda uma relação de compromissos, alguns que tu suplicaste, que tu desejaste, outros compromissos que foram sugeridos pelos amigos e eu aceitei, e agora ainda estou diante de um inimigo do passado que está me dominando, né, na existência física. Ó, Edmundo mantinha uma expressão de choque, ó. Respirava ofegante, quase transtornado. Nas suas paisagens íntimas, a memória houvera desencadeado painéis que estavam cobertos pela névoa do ouvido, mas permaneciam vivos e agora retornavam, né? Cenas de vidas passadas, ou da vida essa que foi narrada aqui, no início do século passado, né? Que estavam no esquecimento, mas agora estavam voltando e tornando-se claras. Aí o Eurípides vai conversar então com o obsessor. O amigo se refere ao conhecimento da imortalidade que o nosso Edmundo possui. Mas você também possui esse conhecimento, né? Tomando a decisão de vingar-se do antigo companheiro de lutas, escorrega na mesma rampa da loucura, porque se torna vítima de si mesmo. Ninguém tem o direito ou o poder de transformar-se em cobrador do seu próximo, buscando regularização de compromissos que ficaram em sombras. A vida a todos impõe suas necessidades, não cabendo a ninguém esse procedimento arbitrário e infeliz. Outros livros que a gente já refletiu aqui, nesse grupo, nós encontramos essa mesma mensagem, só que com palavras diferentes, mas com o mesmo significado em outros livros do Manuel Flamengo de Miranda. Hoje, quando eu marquei aqui esse texto assim em letras
mais gordinhas, eu lembrei que outras obras, Manuel Filomeno Miranda, ele já tem citação de mensagem semelhante a essa, que ninguém tem o direito de ficar cobrando, né? Que a justiça divina se realiza independente da nossa vontade. Então nós não precisamos nos transformar em juízes, né? A vida a todos impõe suas necessidades, não cabendo a ninguém esse procedimento arbitrário e infeliz desse irmão que está cobrando, né? E a gente fica cobrando o quê, né? Se a gente parar para pensar, né? Ah, ele me roubou. Tá, mas eu agora sou espírito, eu não possuo mais bens materiais. Eu quero que ele faça o ressarcimento da dívida. De que forma? Simplesmente a gente quer levar o outro ao prejuízo moral, né? Que é uma forma de desmoralizá-lo. O obsessor, ele nada se modificou. Permanece vulgar e debochado, explorador da credulidade alheia e aproveitador sem caráter. E destituído de sentimento de amor, de dignidade, porque o seu egoísmo o alucina. Sempre foi assim a sua forma de viver. E o Eurípides vai conversar de novo com o irmão. Não desconhecemos os problemas do seu acusado, mas vai dizer para ele, a sua atitude não é diversa da que ele vem mantendo. Não lhe cabe, portanto, a prerrogativa de apresentar-se como o braço da lei, que a tudo e a todos alcança, porquanto isso dá-se sem a intervenção de quem quer que seja. A justiça divina vai se realizar, né? Tem uma passagem de uma carta que Paulo coloca assim, o pecado persegue o pecador. Enquanto a gente não restaurar, aquilo vai nos perseguir. E não precisa ninguém se colocar na situação de carrasco, né? Porque aquele que se transforma, coloca a situação de carrasco, ao mesmo tempo ele está se endividando, né? Aí o obsessor vai conversar, vai dizer uma frase aqui interessante, eu o conheço, os senhores não, né? Aí o Eurípides continua aqui, ó. Não lhe cabe o julgamento por falta total de conhecimentos que lhe faculte o mesmo. A decisão veio do mais alto e ele aceitou a incumbência, né? A decisão dessa proposta existencial. Ele aceitou a incumbência, havendo falhado em alguns pontos, é certo. Mas aqui o Eurípides diz para ele, mas ele está falhando graças à tua interferência. E isso diminuía a responsabilidade dele. Mas estando ainda em condições de recomeçar e prosseguir com admiráveis possibilidades para o êxito futuro. Né? Quer dizer, botou na consciência do obsessor ali, ó, se ele está deixando de cumprir a proposta dele, parte a tua responsabilidade, né? Os assistentes, então nesse momento, ele vai falar para o amigo, né, que ele está conversando, envolvemos em violações de paz, de perdão, despedimos-nos por enquanto. Aí 2 assistentes se aproximam da médium, aplicam energias anestesiantes e induzem para acalmar o agressor espiritual, levando ele ao sono, refazendo e retirando ele do recinto. Então agora o nosso irmão Eurípides vai se aproximar do Edmundo, né? Tomou ele as mãos dele e falou paternalmente, irmão da alma, tenha cuidado. Isso aqui eu acho que serve para a gente, né? Tudo serve para a gente, que nós também somos vulneráveis. Ninguém está isento. Irmão da alma, tenha cuidado. Você acaba de conhecer a trama oculta que se enrola na erraticidade inferior para impedir-lhe o avanço. Quem de nós está livre, né? Nós, os seus amigos devotados, não nos encontramos inertes. E esta reunião é uma demonstração disso. Achei muito importante ele lembrando o nosso irmão Edmundo, né?
e a gente também buscar pelo recurso da oração o amparo, porque os nossos amigos espirituais, eles não estão inertes, né? Eles não se desconectam da gente. A conexão deles é muito boa, é mais do que 5G. É necessário retroceder no caminho por onde tem seguido para recomeçar a estrada da renúncia e do serviço de Jesus por onde deve avançar. Olha o que ele fala aqui. Os dias terrestres são muito rápidos, por mais largos se apresentem. Se você cumprir com o dever, retornará ao lar, a pátria espiritual, né? Vitorioso, para os grandes momentos de felicidade que aguardam todos aqueles que são fiéis. Interessante isso aqui também, pessoal. Às vezes, eu já recebi uma psicografia através da nossa irmã Lúcia, de uma irmã muito amada, e na psicografia ela dizia que esteve comigo, que conversou muito comigo, sentado na cama, né? E eu, quando eu recebi a psicografia, eu não lembro de nada. E eu fiquei pensando, talvez não fosse útil também para mim lembrar. E olha que interessante aqui, o Eurípides vai dizer, iremos deixá-lo consciente do nosso encontro espiritual. Ou seja, quando ele despertar, ele vai lembrar. Olha como a espiritualidade tem mecanismos, né? Vai lembrar a fim de que possa refletir e reprogramar os seus atos. Iremos deixá-lo consciente do nosso encontro. Sabemos que não será fácil, porque os seus aduladores encarnados e exploradores espirituais estarão vigilantes. Mas interessante, né? Ele ia acordar e lembrar de tudo. Iremos deixá-lo, ou seja, é um processo que eles vão auxiliar na elaboração, né? Que aquele encontro fique latente na memória espiritual do nosso amigo e ele passe para o cérebro físico, né? É bem interessante aquilo ali. Aí vai ter, terminado o encontro aqui, né? Antes que a reunião fosse finalizada, não, já terminaram a reunião, aí o doutor Inácio e o Alberto tiveram a gentileza de conduzir-me ao apartamento e durante a caminhada ali, no percurso, ele vai voltar a perguntar ao médico. O Edmundo se recordará da experiência de agora há pouco? Olha que interessante. O inconsciente liberará as informações com bastante clareza e as lições recebidas tanto do adversário espiritual como do benfeitor. Voltarão à consciência, o inconsciente traz para a consciência, para lentamente se diluírem no esquecimento parcial. Né? Foi uma vivência espiritual que vai ser trazida, digamos, vai ser refletida para o cérebro físico, mas depois vai se diluir aquilo ali. Terá a possibilidade de retornar ao caminho do compromisso? Perguntou o Manuel Filomeno, e o Dr. Inácio responde: quando o espírito reencarnado se enleia nas experiências do prazer sensual, demora-se obstinado na busca de novas sensações que lhe facultem o exorbitar das forças. Face ao hábito que se lhe fixa, encontra alguma dificuldade em mudar de comportamento, exceto quando visitado pelo sofrimento depurador, que lhe dá dimensão da realidade na qual se encontra envolvido. A abençoada dor, né? As bênçãos, aqui ele continua, as bênçãos de amor sem limite, que tudo investe em favor daqueles que se lhe encontram comprometidos, a fim de que
se não tenho do que queixar. Abandono, desconforto, solidão, necessidade. Nunca lhes faltam os recursos do mundo maior. Saber aplicá-los é tarefa de cada qual, de cada um, né? E aqui interessante, pessoal. O mentor espiritual do Edmundo se mostra aqui, ó. O espírito Mateus, encarregado de o assistir, não medirá esforços nem meios para liberá-lo de si mesmo daqueles perturbadores. Interessante, ó. Mas o Mateus não se mostrou lá atrás, né? Na reunião. Agora que o doutor Inácio cita o nome do mentor dele. Olha, o Mateus, que digamos é o mentor, vai estar mais próximo dele e vai estimulá-lo, né, para que ele vença que ele saia desses descaminhos e assuma novamente os compromissos que ele estava cumprindo de uma forma tão certinha, né? E assim a gente encerra o capítulo 18, pessoal. Também outro capítulo para a gente pegar o livro e dar reler para tirar alguns, que tem muita coisa bastante interessante que não que eu tenha lido tanto, né, mas que eu não tinha visto, como o próprio Manuel Flamengo ficou de boca aberta ali de ver esses acontecimentos, né? Imagina eu. Então, assim a gente encerra o capítulo 18, pessoal. Alguém quer fazer alguma colocação aí? É bem expressivo, né, esse tema aí, né, seu Ney? Importante é que para a gente ficar pensando, né, e, e recordando essas lições, nós que trabalhamos com a mediunidade, né, que quanto auxílio nós temos dos nossos irmãos espirituais, que muitas vezes a gente se descuida, né? Isso é bem importante, né? Isso faz com que a gente reveie as nossas atitudes, os nossos pensamentos e tudo aquilo que a gente deve exprimir. Eu estava pensando, pessoal, que foi falado muito no começo lá sobre o ponto de investimento, né? Que estava sendo investido. E hoje, agora às 5 horas da tarde, 5:30 da tarde, ouvindo o Divaldo, vocês talvez já devem ter ouvido daquela viagem dele estrangeira, da qual ele abraçou aquele irmão de pele morena que ia desencarnar de câncer, né? E que a espiritualidade tomou a decisão de investir nele. Ele não ia, então, ele ia ser curado, para investir para que ele começasse a formar um grupo, né, e estudar o evangelho e propagar a doutrina espírita, né? Mas eu estava pensando, e com o começo desse texto ali, eu pensando, bom, mas então quer dizer que pode vir uma situação não ser programada, e nós temos, né, alguém ter essa oportunidade do investimento na espiritualidade e mudar também um pouco a tua trajetória, né? Porque aí também a gente reflete um pouco, bom, mas será que tudo 100% então é programado antes da tua encarnação? Eu só fiquei um pouco na dúvida, né, nesse sentido. Não há determinismo, né? É programado, mas não há determinismo, né? Ó, tu pode... todos os caminhos conduzem a Deus, né? Não, eu não vou por esse caminho, eu vou pelo outro, mas eu vou chegar lá também, né? Não há um determinismo inflexível. Porque se fosse assim, nós falharíamos num percentual muito elevado, né? Se fosse um determinismo inflexível. Sim. E me chamou muita atenção aquela questão de investir, para investir, ele ter a cura para então, da sequência, né? Informar novos pensantes ali, novos irmãos que iam propagar a doutrina espírita. Despertar consciências, falava ali, né? Despertar bem consciências, aquecer corações. Uns 10 minutos, pouco mais ali a história, mas é muito linda, viu?
Então tá, essa frase aqui, né, para nós, ó, os dias terrestres são muito rápidos. E realmente, hoje eu pensando, nós já vamos caminhar para metade de setembro, essa semana que vem. São muito rápidos, por mais largo que se apresente. Se você cumprir com o dever, que a Lúcia comentou, retornará ao lar vitorioso, para momentos de felicidade que nos aguardam, quando a gente é fiel, né, à prática do bem, né, à prática do amor ao próximo. Então vamos encerrar, né, pessoal? A gente retoma então na sexta-feira que vem, no capítulo 19, distúrbio depressivo. Eu estava rindo aqui, Fernando, vou fazer um... O Fernando trabalha com economia, por isso que ele gostou da palavra investimento. Então, vou pedir até para o Fernando fazer a nossa prece aí de encerramento hoje. Tá bem, então vamos nos mantermos com as nossas mentes elevadas, como estamos, no nosso Mestre Jesus. Este que a todo momento está junto com nós, nos inspirando, nos amando, como o verdadeiro irmão. Deus Pai Todo-Poderoso, que concedeu esse amado irmão para junto de nós. Este orbe será aquele que estará sempre junto. A gratidão da inspiração que temos através dos obreiros de Jesus, que nos inspiram, que nos assistem. E com a certeza que hoje, reunidos entre nós encarnados, muitos que aqui também nos assistem, nos iluminam. Elevamos, então, esse sentimento de amor para que cada dia conseguimos mantermos firmes nessa jornada espírita, trabalhando por nós e por aqueles que nos servem. Que assim seja. Que assim seja.